Olá, meus alunos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tópico de número 3 do nosso material, que é a Constituição Federal de 1988 e o processo penal democrático. Tá? E qual é o objetivo desse tópico? Chamar a atenção de vocês para a nossa realidade atual em lidando com a norma processual penal. Nos tópicos anteriores que nós já estudamos, vocês viram qual é a característica do nosso Código de Processo Penal. Que esse Código de Processo Penal ele está muito mais ligado a uma mentalidade já superada, pelo menos em sua grande maioria, do que a que corresponde à nossa atualidade. Então veja só, o que Guilherme de Souza Nutti tenta passar na sua obra quando ele usa essa expressão, o processo penal democrático? Significa dizer que a nossa legislação processual penal, principalmente o nosso Código de Processo Penal, mas o seu raciocínio vale para as outras normas também, mesmo essas publicadas recentemente, como por exemplo o projeto anticrime. Nós, operadores do direito, precisamos aplicar essas normas passando toda essa legislação pelo filtro da Constituição Federal. E o que significa dizer o filtro da Constituição Federal? De que a interpretação e aplicação das normas processuais penais, sejam as contidas no Código de Processo Penal, sejam aquelas que estão em legislação extravagante, precisam ser interpretadas e aplicadas em consonância com os valores que se extraem da Constituição Federal. Percebam o seguinte, o nosso código estava muito atrelado àquela mentalidade de que a legislação processual penal era um instrumento de repressão. O que muda com a Constituição Federal, aplicando o mesmo código com base na nossa Constituição Federal de 88? Que o processo penal deixa de ser um instrumento apenas de persecução penal e, portanto, um instrumento de repressão, mas passa a ser também um instrumento de garantia. Mas vocês podem pensar, professor, como o processo, a legislação processual penal ser um instrumento de garantia, já que ela é utilizada para perseguir, o suposto criminoso, E quando eu digo suposto criminoso, não é que eu estou querendo defender que todos os acusados são inocentes, nada disso, Mas apenas não podemos deixar de observar que é uma pessoa que ali está, independente do que ela fez ou não, tá? É o seguinte, é a proteção, a legislação processual penal funcionar como uma proteção para o indivíduo em face do Estado. Partindo do pressuposto daquilo que eu já demonstrei para vocês, de que o Estado é um gigante nessa relação jurídica travada, entre travada do Estado para o indivíduo, O Estado é um gigante. Lembram da reflexão que fizemos? É o Estado que investiga através das forças policiais, é o Estado que acusa através dos órgãos do Ministério Público, é o Estado que defende esse indivíduo, se ele for carente, se ele for pobre, através da Defensoria Pública, e é o Estado que julga através do Poder Judiciário, sem falar que é o Estado que administra a execução penal para aquele já condenado. Então o Estado é um gigante dessa relação jurídica, de modo que a gente percebe claramente a hipossuficiência de toda pessoa submetida à persecução penal. Esse é o primeiro impacto da Constituição Federal de 88. Olhar o indivíduo que está submetido à persecução penal como um indivíduo que se encontra numa situação de hipossuficiência. E aí o Constituinte joga uma regra de ouro que vai impactar todo o sistema de persecução penal, a do estado de não culpabilidade, ou alguns chamam de presunção de inocência. Percebam que o nosso Código de Processo Penal, estruturado com base em um princípio de presunção de culpa, principalmente daqueles que eram presos em flagrante delito,
automaticamente agora precisa olhar para todo o indivíduo, mesmo os presos em flagrante delito, com uma presunção de inocência. Tá? Presunção essa que só é desconstituída depois que há uma sentença condenatória, e o que se discute hoje é a grande discussão, né, transitada em julgada ou não, ok? Essa regra de ouro é aquela que está contida no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, quando fala que, né, não se considerará o réu culpado senão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É um princípio. Por que é um princípio? Porque ele é um mandamento nuclear, e um mandamento nuclear que vai impactar a interpretação e aplicação de todo o sistema jurídico. 3 grandes impactos, né, provocam esse princípio no sistema. Mirabete, agora citando nosso querido Mirabete, saudoso já professor Mirabete em sua obra, ele foi quem estruturou 3 regras que decorrem desse princípio, o impacto desse princípio no sistema de persecução penal. Veja só, primeira regra, regra de tratamento. O que significa a regra de tratamento? O encarceramento do indivíduo antes do trânsito em julgado deixa de ser regra e passa a virar situação excepcional. Somente naqueles casos em que estiverem presentes os requisitos necessários para a imposição de uma medida constritiva cautelar, os requisitos da prisão temporária ou da prisão preventiva, e isso se as medidas cautelares alternativas implementadas a partir de 2011, no Código de Processo Penal, não forem suficientes para garantir a cautela necessária neste procedimento, nesse processo onde ela está sendo requerida. Tá? Então, essa é a primeira regra que Mirabete identifica como impacto do princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade. A regra de tratamento, que vai diretamente na questão do encarceramento. O encarceramento deixa de ser regra e passa a ser situação excepcional, e somente admitido quando presentes os requisitos das medidas cautelares. Uma segunda regra, né, identificada por Mirabete, é a regra probatória. Como assim regra probatória? Como existe um princípio que garante um status de inocência a todo indivíduo, mesmo submetido à persecução penal, o ônus de provar a culpa desse indivíduo é da acusação e não do réu. Vocês já ouviram muito isso sobre a ideia de princípio, né, da presunção de inocência, ou chamado indúbio pro réu, né? Muito ouvem falar dessa regra como um indúbio pro réu. Quantas pessoas já se perguntaram, mas fala-se tanto indúbio pro réu, no indúbio pro réu, onde é que está isso, afinal de contas? Olha lá no Código de Processo Penal, em diversos incisos do artigo 386, quando fala dos fundamentos da sentença absolutória, você vai perceber ali que quando o juiz não tem certeza nem mesmo da culpa ou da inocência do réu, a dúvida deve favorecer o réu. De modo que se o juiz não tem total convencimento para poder emitir um juízo de culpabilidade e, portanto, proferir uma sentença condenatória, na verdade, o que deve acontecer é que o juiz deve absolver o réu. Por quê? Isso é a decorrência do princípio da não culpabilidade ou princípio do estado de inocência, por uma questão muito óbvia. O estado da acusação, ou seja, o acusador, o Ministério Público, não conseguiu provar a culpa do réu, portanto, não conseguiu desconstituir a sua condição jurídica consagrada pela Constituição de estado de inocência. Então, a dúvida deve favorecer o réu. E uma terceira regra que também decorre deste princípio, como identifica Mirabete, tá? Nós vimos regra de tratamento, regra probatória, né, que é o ônus da provar a culpa é da acusação, é exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, uma regra de julgamento. Ou seja, a dúvida sempre deve favorecer o réu. Em dúvida, favorece-se o réu. Ok? Bom, então,
este mandamento nuclear, este princípio, assim como outros que a gente poderia citar aqui, que estão todos no artigo 5º da Constituição, do juiz natural, né, da proibição de utilização de provas ilícitas, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e tantos outros princípios, né, que impactam diretamente na relação jurídica de persecução penal, né, todos eles como princípios vão determinar a forma correta de aplicação das regras processuais. Quando eu digo forma correta, é uma forma alinhada com os valores defendidos pelo texto constitucional. Então, isso é o que o professor Guilherme Souza Nutti chama em sua obra de processo penal democrático ou processo penal constitucional, que em sua síntese é passar a interpretação e aplicação das normas processuais, né, pelo filtro, ou seja, interpretá-las e aplicá-las em consonância com os valores defendidos pelo texto constitucional, ok? Então, dessa forma, o processo penal deixa de ser um mero instrumento de realização da repressão e passa a funcionar também como um instrumento de garantia do indivíduo que está submetido a essa persecução penal, né, em face do próprio Estado. É um instrumento de garantias. Tá? Vou dar um exemplo prático para ilustrar isso para vocês, e um exemplo muito famoso. Eu tenho usado esses exemplos em algumas das minhas aulas. Todo mundo já está bem familiarizado aí com notícias a respeito do processo do ex-presidente Lula, né? O processo de julgamento, já condenado em primeira instância, já condenado em segunda instância, mas tanto o STJ quanto o STF ainda estão examinando recursos, né, e habeas corpus sobre o processo, sobre o procedimento. Uma das teses defendidas pela defesa do ex-presidente é de que o juiz, atualmente o ministro Sérgio Moro, mas na época juiz Sérgio Moro, responsável pelo processo, não guardava a devida imparcialidade necessária que se espera de todo órgão jurisdicional para o julgamento de um processo. Bom, um dos desdobramentos do princípio do juiz natural é exatamente o que? De que o juiz natural ele é também um juiz imparcial. Se ao final desses recursos e habeas corpus restar provado para as instâncias superiores que o juiz Sérgio Moro, à época do julgamento, não guardava a devida imparcialidade, e professor, como se prova uma situação como essa? Não, essa tese estava sendo rejeitada pelos tribunais até então, mas aí com a divulgação daquelas mensagens, né, que o blog lá do Intercept teve acesso ao Telegram, de um grupo de Telegram onde participavam os procuradores da Lava Jato e também diálogos do juiz Sérgio Moro, a despeito da forma clandestina e até ilícita que essas informações foram obtidas, é uma prova que vai permitir o exame exatamente de, a partir daqueles diálogos, se havia imparcialidade ou se o juiz estava com a sua imparcialidade comprometida para o julgamento do caso. Se ao final disso se verificar que realmente ele não era imparcial, a consequência lógica será o quê? A anulação do julgamento. Exatamente esse ato de anular o julgamento é o impacto destes princípios sobre o procedimento. Então, o processo penal democrático gera isso como consequência. Olha, se um procedimento ocorreu e se ele ocorreu de forma a desrespeitar os valores apregoados pela Constituição Federal, protege-se o indivíduo submetido a esse procedimento viciado como uma consequência lógica, invalidar os julgamentos produzidos nesse caso. Tá? Isso é só para ilustrar para vocês, dentre tantas outras situações que poderiam ser utilizadas para ilustrar, do que é realmente o impacto, né, das normas constitucionais em cima, hierarquicamente, determinando como que a legislação infraconstitucional deva ser aplicada. Tá? Agora eu vou trazer uma questão interessante para vocês também, ainda dentro dessa temática,
E atenção para anotar isso, porque isso não está aqui no material, tá? Isso é um plus a mais que eu estou trazendo para vocês. Se a gente pensar na estrutura hierárquica do nosso sistema normativo, já é quase que intuitivo para todos nós percebermos que existe um sistema hierarquizado, que no ápice desse sistema está o texto da Constituição, né, e abaixo todas as demais normas infraconstitucionais. Isso fica muito claro, né? Se a gente vem entendendo isso desde o início da graduação. Mas eu devo chamar atenção para vocês, e eu peço que vocês anotem os seguintes julgados. Anotem RE, né? RE é abreviação de recurso extraordinário, número 466-343 de São Paulo. E um outro julgado que eu quero que vocês anotem também, HC, como resumo de habeas corpus, 87585, tá, do Tocantins. Nesses dois julgados, foi debatido, discutido uma questão muito interessante que envolve uns tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. O Brasil, com um órgão político e uma nação soberana que vive numa comunidade internacional, ela, através de suas representações diplomáticas e através até mesmo do governo federal, ele interage com a comunidade internacional e celebram diversos tratados, acordos, convenções, cooperação científica, militar, econômica e também tratados de direitos humanos. Então eu quero destacar aqui os tratados de direitos humanos. Isso que eu vou falar vale para isso, tratados de direitos humanos. Esses tratados internacionais de direitos humanos, até então, até ali por volta de meados de 2008, eram tratados dentro desse sistema hierárquico, né, do nosso sistema normativo hierárquico, meramente como normas ordinárias, ou seja, normas infraconstitucionais. Então, se você pensar no nosso Código de Processo Penal e em um tratado internacional que o Brasil já tivesse internalizado e valesse aqui dentro, né, ele equivaleria às mesmas regras do Código de Processo Penal. Então, veja só, se houvesse um conflito de um dispositivo do Código de Processo Penal com um dispositivo de um tratado internacional, como deveria ser enfrentado esse aparente conflito? Nós já falamos sobre isso, é um aparente conflito. Muitas vezes pela questão da validade, né? Já que elas estão no mesmo status hierárquico, eu vou me socorrer a algumas técnicas de hermenêutica, por exemplo, né? Norma mais nova, que seja contrária à norma mais antiga, derroga a norma mais antiga, ou seja, aquela norma mais antiga então não teria mais validade. Mas se de toda forma uma norma de um tratado internacional de direitos humanos que tende naturalmente a ser mais protetiva da pessoa submetida à persecução penal começasse a incomodar o Estado no exercício da persecução penal, ficaria muito fácil para o Estado invalidar a eficácia dessa norma do tratado. Seria editando uma norma mais nova, né, mais recente, contrária ao texto do tratado, que automaticamente, então, como elas estavam no mesmo status hierárquico, derrogaria o dispositivo do tratado. E assim era como ocorria. Até que em 2008, dentro desses julgados que eu citei para vocês, o Supremo Tribunal Federal determinou, passou a compreender que essas normas de tratados internacionais que versassem sobre direitos humanos e que fossem integrados ao ordenamento jurídico brasileiro, e eu dou um exemplo para vocês que nos interessa, que é o Decreto 678 de 92, que é o nosso Pacto de São José da Costa Rica, um tratado internacional, e através desse decreto 678 de 92 passa a ter validade desde 1992 ao ordenamento jurídico interno brasileiro, tá? Esse tratado, principalmente no seu artigo 8º, é repleto de dispositivos que tocam exatamente na persecução penal. E, claro, muito mais protetivas do indivíduo submetido à persecução penal. Então, veja só, a partir desses julgados que eu citei para vocês, o Supremo Tribunal Federal passou a reconhecer uma
categoria intermediária dentro do nosso sistema hierárquico normativo. Por que o professor aqui está fazendo, um símbolo de uma pirâmide? Porque no ápice dessa pirâmide, e era a ilustração utilizada por Hans Kelsen, pai do positivismo, para explicar esse sistema estruturado de forma hierárquica, sistema normativo, ele usava a ilustração de uma pirâmide para dizer que no ápice dessa pirâmide ficava o texto fundamental, ou seja, a Constituição Federal. E abaixo, todas as demais espécies normativas que deviam obediência às diretrizes desse texto fundamental. Então, você só reconhecia duas categorias: o texto fundamental, a Constituição, e as demais espécies normativas que compunham a base da pirâmide. O Supremo Tribunal Federal inovou criando uma categoria intermediária, ou seja, entre a norma fundamental, o texto da nossa Constituição, e as demais espécies normativas infraconstitucionais, haveria uma outra categoria que o Supremo passou a chamar de normas supralegais. Guardem essa expressão, normas supralegais. O que seriam, professor, essas normas supralegais? Esses tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, que o país reconhece e integra a nossa legislação interna e aí passa a dever obediência a essas normas. O Supremo entendeu que elas não valem igual ao texto constitucional, a não ser, e aí foi uma novidade da Emenda 45 de 2004, que acrescentou o parágrafo 5º, na verdade, o parágrafo 3º ao artigo 5º da Constituição Federal, que permite que esses mesmos tratados, que submetidos ao mesmo procedimento de aprovação de emendas constitucionais, ingressem no nosso ordenamento com status de norma constitucional. Então, olha, veja só, aqui um parêntese importante. Um tratado internacional que versa sobre direitos humanos pode ingressar no ordenamento jurídico interno brasileiro com dois status. Quais? Se respeitar o procedimento do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, ele ingressa com o mesmo status de norma constitucional, porque ele equivale ao chamado emenda constitucional. Agora, se ele ingressar por outro procedimento, como foi o caso do Decreto 678 de 92, ele tem status de supralegalidade. O que significa isso, professor? Hierarquicamente está abaixo da Constituição, porém hierarquicamente está acima de todas as demais espécies normativas. Então, de forma muito fácil para vocês entenderem, sobre processo penal, nós teríamos três estruturas hierárquicas. A Constituição Federal, com os princípios que atendem diretamente à persecução penal, alguns lá no artigo 5º da Constituição, como nós já falamos. O Decreto 678 de 92, que tem dispositivos que atendem diretamente à persecução penal, e abaixo do decreto, todas as demais espécies normativas, como, por exemplo, o Código de Processo Penal. Quer dizer que pode aparecer a seguinte pergunta: professor, se um dispositivo hoje do Código de Processo Penal, vou mais além, professor, se um dispositivo da Lei Anticrime, criada agora recentemente, em dezembro do ano passado, violar o que está no dispositivo do Decreto 678, for contrário ao que está no dispositivo do Decreto 678 de 92, qual norma deve ser aplicada, professor? A Lei Anticrime, que é a mais recente, o dispositivo da Lei Anticrime, que é a mais recente, ou o que está no dispositivo do Decreto 678? Resposta segundo a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: o que está no Decreto 678. Mesmo sendo mais antigo, porque hierarquicamente ele está acima das leis ordinárias. Compreenderam? Então veja só, nós poderíamos fazer um acréscimo à lição do professor Guilherme Souza Nutti quando ele fala do processo penal democrático.
Processo penal democrático ou processo penal que está de acordo com a visão mais moderna não é somente aquelas normas processuais sendo aplicadas em consonância com o texto da Constituição Federal, mas sim o processo penal sendo aplicado em consonância com o que está na Constituição Federal e também com o que está nos textos dos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos e que o Brasil já integrou ao ordenamento interno. Ok? Então, isso é o processo penal atual. É isso que se espera de um hermeneuta, de um intérprete das normas processuais penais e do aplicador do direito em todas as áreas em que esteja atuando, seja na fase de investigação, na fase processual ou mesmo na fase de execução penal. Ok, meus queridos? Era esta a lição que eu queria deixar para vocês hoje sobre esse tópico. E a partir dos próximos vídeos nós vamos começar a tratar do conhecimento que se extrai do artigo 1º, do artigo 2º e do artigo 3º do Código de Processo Penal, para que nós possamos encerrar essa série de estudos da norma processual penal. No mais, o meu forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.